Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo venha nos dirigir os nossos pensamentos, corações, para que possamos entender a vontade dele para as nossas vidas. Nós temos falado sobre Abraão, a história de Abraão, a saga de Abraão. E ainda meditando sobre Abraão, quando Deus o chamou, nós lemos no capítulo 12 de Gênesis. Você pode acompanhar comigo, seria muito bom você pegar sua Bíblia aí e acompanhar comigo. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Diz o texto que no versículo 8, depois que Abraão saiu da sua terra, ele moveu-se dali, de onde estava, para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão, pela primeira vez, edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Isso foi extremamente importante para Abraão, extremamente importante para nós também, que mostrou que Abraão era obediente e tinha uma fé sólida e mostrou isso na sua conduta. Só que aí nós vamos descobrir coisas interessantes que fazem nos pensar na nossa própria vida. Porque depois que saiu dali, ele caminhando para o lado sul, havia naquela terra fome, versículo 10, e havia fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Até aí, a gente entende que, devido às circunstâncias, Abraão e o povo que estava com ele tinham que comer. Então, porque havia fome por onde ele estava passando, ele tomou a decisão de descer até o Egito. Não foi essa orientação divina, não foi. Deus não falou para ele descer até o Egito. Mas Abraão, movido pela fome, ele desceu no Egito. Também o seu neto, Esaú, movido pela fome, vendeu o seu direito de primogenitura para o irmão Jacó, movido pela fome. Então, a fome, às vezes, faz a gente tomar decisões erradas, com certeza. E aí, quando ele desceu no Egito, e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, ele disse para Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher formosa à vista. E será que,
quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e me matarão a mim e a ti, te guardarão em vida. Quer dizer, para ficar contigo, eles vão me matar, porque eu sou o seu marido. Então, dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Quer dizer, naquele momento, movido pela fome, desceu no Egito, e na hora de entrar no Egito, Abraão temeu pela sua vida, pela sua própria vida, porque se ele soubesse que Sarai era a mulher dele, então eles matariam Abraão para ficar com a mulher dele para Faraó. Então ele combinou, ele com a intenção de salvar sua pele, com a intenção de salvar a sua vida, ele planejou uma mentira, uma meia mentira, digamos assim. Porque, de fato, ele era irmã dela, os dois eram irmãos por parte de mãe, mas não de pai. Então, ele disse: peço-te que diga que eu sou seu irmão. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Veja que Abraão, amiga e amigo, o que eu aprendo aqui é o seguinte, eu pessoalmente aprendo e eu passo para vocês, é que Abraão teve uma intenção. Ele planejou uma meia mentira, meia verdade é meia mentira. Ele planejou. O que ele planejou, o que ele temia, aconteceu exatamente conforme ele havia dito para a sua mulher. Então, a gente tem que avaliar a própria fé, a própria consciência, o coração, para não deixar se contaminar por um medo de algo terrível, porque é o que está escrito. O que eu temia, isso me sobreveio, foi o que aconteceu com Jó. Nós aprendemos isso com Jó. Uma intenção de salvar sua pele, o fez contar uma meia mentira. Então, viram os príncipes de Faraó e levaram a mulher até Faraó. Aí, olha só, isso é interessante. No versículo 16, diz assim: e fez bem a Abraão por amor dela. Faraó fez bem a Abraão, abençoou Abraão por amor da sua mulher. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Aí o que aconteceu? O Senhor veio em defesa de Abraão. O Senhor foi lá para defender Abraão. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, Faraó chamou Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por quê? Porque me disseste que é minha irmã, eu a tomei por minha mulher. E agora eis aqui tua mulher de volta. Toma e vai embora. Sai da minha frente. E deu Faraó ordens aos seus homens a respeito dele.
e eles acompanharam ele, a mulher e tudo que tinham. Quer dizer, Abraão saiu ali protegido pela própria guarda de Faraó. Mas o que nós aprendemos? O que você pode aprender também com essa história, com esse fato? É que Abraão era um homem de Deus, mas mesmo sendo de Deus, movido pela fome, ele foi levado ao Egito. Quer dizer, às vezes a fome ou uma situação que a gente enfrenta, então a gente toma uma decisão precipitada. E essa escolha precipitada vai trazer consequências, com certeza. E foi o que aconteceu com Abraão. Mas não só com ele, aconteceu também com a Sara. Porque Abraão errou em descer para o Egito, ele não podia ter descido para o Egito. Ele desceu para o Egito e se deu mal. A mulher dele, por sua vez, foi levada para o palácio, não foi possuída, porque Deus não permitiu isso, mas o faraó os expulsou de lá, deu tudo o que eles tinham lá e mais alguma coisa. E o que aconteceu? Quando Sara saiu com Abraão do Egito, eles levaram, aqui está escrito, olha só, presta atenção no versículo 16, ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Dentre estes servos, com certeza, eu tenho esse entendimento, não está escrito aqui, mas eu entendo que entre essas servas que Abraão levou consigo para onde a terra prometida, estava Agar, uma serva que com certeza era a mais bonita. Ela era mais bonita. Então, obviamente, Sara olhou e pensou consigo, imaginou consigo, se esta mulher for verdadeira, for verdadeiramente sincera, uma serva boa, honesta, eu vou avaliar. Ela vai ser a serva que vai dar filhos, vai me trazer filhos através do meu marido. Meu marido vai ter filhos com ela e esses filhos serão meus. Com certeza ela pensou assim. Com certeza ela carregou essa má intenção no seu coração. Má, foi péssima. Porque nós sabemos bem da história, você sabe da história, que Abraão, quando Sara deu a sua serva para Abraão, ela quis filhos dessa serva com ele para que ela não ficasse sem filhos. Ora, isso aí naquela época, naquela altura, era permitido. Quando o Senhor não tinha filhos por conta da mulher ser estéril, ele tinha direito. Isso era legal, isso era normal, uma coisa normal, era moda. Então, Abraão fez o trabalho dele. Porém, quando gerou o filho, quando Agar ficou grávida, você vai saber disso continuando na leitura, então ela humilhou a sua senhora, a Sara. Humilhou.
Quer dizer, até aquele momento em que ela não tinha nada com Abraão, ela era uma serva humilde, era uma serva perfeita, fazia tudo direitinho conforme a sua senhora Sara mandava. Mas quando ela, instigada pela sua patroa para gerar filhos, como seu marido Abraão, então, e ela engravidou, ela começou a humilhar a sua patroa. E isso é o que mais acontece nos dias de hoje, nesse mundo. A pessoa não tem nada, é humilde, simples. Ela é decente. Mas quando ela possui alguma coisa, ela mostra o seu caráter verdadeiro. Você quer conhecer uma pessoa? Isso é um ditado popular. Dá poder para essa pessoa. Dá poder para ela. Aí você vai conhecer realmente o caráter dela. Ora, nós vimos que Abraão mentiu, contou uma meia mentira, mas a intenção dele foi salvar a sua vida. Ele poderia confiar em Deus e esperar em Deus, porque Deus havia falado, prometido, mas ele parece que esqueceu do que Deus falou e abraçou aquele medo de perder a vida por causa da sua mulher. Mas, mesmo assim, mesmo já planejando contar uma meia mentira, não era certo, não foi o correto. Mas a gente entende que era o medo de perder a vida, então foi pela vida dele uma intenção ruim para salvar a própria pele. Mas a intenção de Sara com respeito à sua serva Agar, não. Ali não foi assim uma meia mentira, não. Com certeza ela saiu dali do Egito para avaliar aquela serva, pesar o seu dia a dia, para ver se ela realmente iria ser uma serva leal. E ela enganou. Sara foi enganada pela Agar, porque ela era uma serva perfeita, porque era apenas uma serva. Mas quando ela gerou o filho do patrão, então ela levantou o queixo. Ela foi orgulhosa. Ela humilhou a sua senhora. Mas a intenção, a Sara teve culpa no cartório, foi conivente com ela. A Sara foi conivente com ela, porque Deus havia feito a promessa que Abraão seria pai de numerosos filhos, grandes nações. Reis procederiam dele. Mas ela esqueceu. Aliás, não foi só nessa hora, não. Quando Deus apareceu para Abraão, quando Deus visitou Abraão, está lá escrito, que ele falou, daqui a 1 ano, sua mulher vai dar à luz um filho. E Sara, que estava dentro da tenda, ouviu Deus falar e riu. E ainda duvidou. Quer dizer, Sara não era uma pessoa assim, espiritual, como nós pensamos. Não. A Bíblia mostra aqui que ela era uma mulher que era meio carne. Infelizmente, é isso que nós temos em todas as igrejas, em todo este mundo. Muitos se parecem fiéis, leais, com um caráter correto, mas
diante das circunstâncias, se não tem nada, são humildes, mas se tem alguma coisa, se conserva consigo alguma coisa, aí mostra o que realmente é. E muitas pessoas, tirando para o nosso dia a dia, muitas pessoas dizem: o bispo, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero. Muitas pessoas querem o Espírito Santo. Eu fico frustrado das pessoas não receberem o Espírito Santo. Eu fico frustrado, eu fico indignado, eu fico triste, porque o meu trabalho, meu pessoal, agora eu falo pessoalmente, eu só me sinto realizado quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, porque aí ela é selada, ela é firme, ela fica para sempre na fé com o Senhor Jesus. Mas enquanto não for batizada com o Espírito Santo, não tem garantia nenhuma, absolutamente nenhuma. A gente só permanece na fé se realmente tiver o Espírito Santo. Então, eu sei disso. Então, o que eu mais desejo é que as pessoas recebam o Espírito Santo. Mas, e Deus também quer. Se eu, que sou um homem cheio de erros, falho, uma pessoa de carne e osso, tenho esse desejo para com as pessoas que não têm o Espírito Santo, imagine Deus, como ele deve querer, almejar. Foi o que nós falamos ontem. Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso eu darei. Então, é uma promessa de Deus. Mas por que não se cumpre? Por que a pessoa não recebe o Espírito Santo? Qual a razão? Provavelmente, uma má intenção. Provavelmente tem alguma coisa que está faltando. Abraão teve que deixar tudo para trás para poder ir para a terra que Deus iria mostrar. E Deus cumpriu a sua palavra. Nós sabemos, está escrito. Nós temos na Bíblia isso escrito. Mas Abraão não teve o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus escrita. Ele ouviu a palavra de Deus. Assim como Sara também. Eles ouviram a palavra de Deus ao vivo. Nós ouvimos a palavra de Deus que está escrito. E quando Jesus venceu o diabo, a tentação, ele usou, está escrito. Jesus também usou o está escrito. E nós temos o direito de usar o está escrito e cobrar de Deus as suas promessas. Agora, se há uma malícia, uma má intenção no coração, se há uma intenção tipo dessa de Sara, que levou aquela serva, ficou de olho nela, já pensando em gerar filhos através dela, então mostrou para si mesmo que ela não cria tanto quanto o seu marido em Deus. Essa é a realidade. E talvez seja esse o problema de muitas pessoas. Amiga e amigo, avalie a sua fé, avalie o seu coração, avalie as profundezas de si, porque Deus vê tudo. Não há nada em oculto aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele é o Criador. Quando a pessoa pensa que pode carregar alguma coisa, alguma malícia, alguma má intenção consigo, sem que ninguém saiba, Deus está vendo isso. E, de repente, essa pessoa, eu diria, ofende Deus. É isso mesmo, ofende Deus, porque não vê que Deus vê. Não vê a grandeza de Deus. E pensa que Deus é como homem. Então, amiga e amigo, avalie-se a si mesmo. Porque quando a gente crê com sinceridade naquilo que está escrito, a gente fica forte. A gente tem coragem de chegar, assumir aquela promessa e cobrar de Deus.
porque ele também quer. Ninguém mais quer dar o Espírito Santo do que o próprio Deus. Agora, nem todos têm a fé. É como Paulo diz, nem todos têm a fé. A fé não é de todos. A fé é para aqueles que foram escolhidos. Eu não sei quem foi escolhido. Eu sei de mim. Mas seria bom você, amiga e amigo, avaliar a si mesmo, olhar-se no espelho e ver as profundezas. Porque se você carrega uma má intenção dentro de si, você pode ter certeza que aquilo vai acontecer. É o que aconteceu com Abraão, aconteceu com Sara. E Abraão era homem de Deus. Era um homem, foi chamado amigo de Deus. Você quer mais do que isso? Amanhã vamos estar de volta aqui, trazendo mais revelações para que você possa entender a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.